Shalom, amigos na fé e visitantes do canal. Vamos para mais um estudo com a palavra do Eterno, nosso Criador e Salvador, o Messias, Yahushua. Para esta ocasião vamos estudar o Carnaval. A palavra Carnaval, esta festa cuja origem é pagã e não deixa de ser atualmente uma festa pagã, e porque muitos cristãos e crentes, ou aparentemente crentes no Criador, estão participando dessas festas. Eles alegam que pode participar e até dão o nome de Carnaval Gospel por ser uma festa alegre e divertida. Porém, vamos ver o que a palavra do Eterno, as Escrituras Sagradas, falam sobre essas coisas. E se aquele que crê realmente no Salvador pode festejar uma festa desse tipo. Para dar início, eu vou ler em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Eterno permanece para sempre. Eis aqui uma palavra maravilhosa do Eterno, nosso Criador, através do apóstolo João, afirmando que não é para o crente ou aquela pessoa que segue o caminho do Evangelho, o caminho da salvação, a verdade e a vida, que é o nosso Salvador e seus ensinamentos. Ele está mostrando aqui que essas pessoas, elas não amam o mundo e nem tudo que é do mundo, como paganismo. Nós estamos no mundo, porém, pela fé, não somos das coisas pagãs desse mundo, ou do reino das trevas. Por isso que não é para amarmos o mundo. Devemos sim cumprir nosso dever de cidadãos, mas não participar das coisas do mundo no que se refere a coisas que são contra o ensino da verdade, do Evangelho, daqueles que creem no Criador e na sua sã doutrina, na sã doutrina dos apóstolos e do Messias de Nazaré. Porque a Escritura é clara no versículo 16, quando diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Porém, muitos querem afirmar que é dele, que ele fez essas coisas. Na verdade, ele não fez essas coisas. Quem criou e inventou essas histórias foram os pagãos. Não foram os hebreus, a quem prometeu nas Escrituras que enviaria um Messias. E esse Messias veio, o qual muitos chamam de Jesus, mas o seu nome em hebraico é Yahshua, que quer dizer Yahushua, quer dizer que o Eterno salva, o Eterno Criador é a salvação. Ele veio, e não foi isso que ele ensinou, amizade com o mundo ou com as coisas pagãs. Para isto, eu vou ler uma outra passagem que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 ao 8, está escrito: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra, pois não é sujeita à lei de nem em verdade o pode ser.
Portanto, que estão na carne não podem agradar a... Isto é o que diz a carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, que a carne, a vida na carne, é inimizade contra o Criador, o Pai. Então não adianta você, cristão, dizer carnaval gospel ou para Jesus ou para Deus, porque você está contra a palavra apostólica. Isto, com todo respeito, é uma invenção da sua carne ou da sua igreja, porque não corresponde ao ensinamento apostólico. Vamos ver o que significa carnaval? Carnaval é uma palavra de origem latina ou do latim, carnis levale, ou carnavale, que alguns interpretam como adeus à carne ou despedida à carne. Porém, ela tem origem na Grécia, com culto a um deus chamado Dionísio, que para os romanos se chama Baco. Segundo a mitologia grega, Dionísio ou Baco, para os romanos, é filho de Zeus e da princesa Semele, sendo o único deus olimpiano filho de uma mortal. Esse ídolo olimpiano ou dos gregos, chamado Dionísio, que para os romanos é Baco, porém a mesma entidade, o ídolo adorado por eles, ele foi tido como Deus do vinho. Por quê? Porque ele proporcionava uma festividade até de fertilidade, onde muitos se embriagavam e caíam na orgia, e tiveram isso como uma celebração a este ídolo, em troca de fertilidade, de cultivo e boa colheita na terra. Temos aí então, por ser um ídolo do vinho e dado a orgias e bebedices, promovia esta comemoração pela fertilidade e produtividade do solo, que eram muito comuns. Daí, do território que era da Grécia Antiga, passou ao território romano, sendo assim uma festa também pagã de Roma. E somente aproximadamente 590 depois de Cristo, depois do Messias, que a Igreja Católica oficializou essa festa. Por quê? Porque a Igreja Católica ela sempre foi pagã, sempre promoveu o paganismo, e aqueles deuses que eles adoravam, eles continuaram adorando através dos santos ou esculturas que eles têm ou possuem como sagradas e dizem que são sagradas, mas não são. Por que eles adoram? Porque eles só trocaram os nomes dos antigos deuses e colocaram os nomes da fé apostólica no Salvador. Pegaram os nomes dos apóstolos, do Salvador e dos personagens bíblicos e colocaram naqueles deuses que eles já possuíam, naquelas imagens de escultura. Por isso até hoje a Igreja Católica possui imagens de escultura, porque eles continuam pagãos. Só trocaram o nome quando criaram a religião católica. Isso no ano 325 depois de Cristo. E no ano 590 depois de Cristo introduziram essa festa que já era comemorada por eles, tanto por gregos como por romanos. E hoje, cristão e algumas igrejas querem dizer que é uma festa que pode se comemorar com o Criador? Jamais, porque o apóstolo Paulo disse, não sou eu que estou dizendo, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Elohim, está traduzido como Deus. Elohim é o Criador, o poderoso de Israel, e o seu mandamento é: não farás imagens de esculturas
nem das coisas que há no céu, nem das coisas que há na terra, e diante dela não se prostrarás. Esta é a palavra do Eterno, do Criador. E o apóstolo Paulo fala: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra ele. Existem duas variações no latim: carnis levale e carna vale, que também é um modo de festejar a carne ou o jejum dela. Por que jejum? Aí é onde entra a quaresma ou invenção da Igreja Católica. Depois que você peque durante os 3 dias, que na verdade é um rito, é um ritual pagão, não é uma festa propriamente dita, é uma festa, mas com rituais pagãos, que eu não vou nem ler tudo aqui porque não tem nada a ver com a escritura. Se você quiser, você pesquisa e você vai validar isso. Todos sabem, está bem aberto esse conhecimento para todos, sendo cristãos, crentes, messiânicos ou não, ateus. Isto é fato, que é uma festa pagã, com origem pagã do ídolo Dionísio, ídolo grego, que para os romanos é Baco, o deus Baco. É uma origem pagã que esse ídolo proporcionava a eles, conforme a crendice deles. E hoje a Igreja Católica tem a quaresma, que é um período aí de 40 dias ou mais, que inicia com a quarta-feira de cinzas, que é o tempo para você se arrepender daqueles pecados que cometeram durante a festa. Porém, isso se repete todos os anos, e é uma invenção deles inventar essa quaresma, porque não existe isso nas Sagradas Escrituras. A festa não é das Sagradas Escrituras, é uma festa pagã, de um povo pagão, que não tem nada a ver com as festas hebraicas, do povo hebreu, do povo de Israel, crente no Eterno, o Criador. Consequentemente, eles mesclaram essa festa para que o povo aceitasse, mas não deixou de ser uma festa pagã, onde proporciona bebedices, adultério, mulheres totalmente nuas, o que a Escritura proíbe. A mulher, ela deve tirar a sua roupa somente para o seu marido. E nesta festa temos aí mulheres nuas festejando a carne, se alegrando com o pecado, com a carne, o qual as escrituras que acabamos de ler são contra e não aprova, e afirma que é inimizade contra o Criador. E como está no versículo 8, portanto os que estão na carne não podem agradar ao Eterno, ao Pai. Versículo 8 do capítulo 8 de Romanos. E esses cristãos querem dizer que ele está se alegrando com isso? Ele não é tristeza, ele é alegria, vida plena, felicidade, o Eterno Criador e seu Messias. Porém, ele não aprova e não se alegra com o pecado ou com o paganismo. É diferente. As festas dele são para o louvor e glória do seu nome, e não para festejar a carne ou as orgias que esta festa pagã proporciona. Sempre que festejam essa festa, perdem vidas, relacionamentos, porque ocorrem muitos adultérios, brigas e até mortes, fora o dinheiro que investem nesta festa, sendo que existem muitas pessoas aí necessitadas que precisariam desse dinheiro para alimentos e até ajuda com a saúde, com remédios e roupas também. Porém, eles preferem festejar a orgia, a bebedice, as roupas, as máscaras, as fantasias, que isto também é rito pagão, que está dentro dessa festa pagã
que era festejada pelos gregos e romanos. Não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Então você, amigo ouvinte, que faz parte de uma igreja que celebra o carnaval gospel, saia dela, arrependa-se dos seus pecados e saia dela o mais rápido possível, porque o tempo está próximo. E o eterno Criador e o seu Messias, o seu Santo Messias, não aprova esta festividade. Por quê? Porque é uma exaltação da carne, da concupiscência da carne, que é o anelo, o desejo por prazeres sensuais, e cobiça materiais. Então, você, amigo ouvinte, que é cristão e tem em seu coração o desejo de estar com Cristo, com o Messias, o Salvador, na eternidade, arrependa-se dos seus pecados enquanto há tempo, porque o tempo está próximo em que o Messias, o Salvador, voltará como Rei dos Reis para reinar sobre essa terra. E se você for pego festejando ou exaltando a concupiscência da carne, como falou os apóstolos, promovendo os prazeres sensuais em pró de fertilidade, e ainda como a religião falsa e pagã ensina que depois disso você pode se arrepender e refazer isso todos os anos, isso não é arrependimento. Isso é paganismo mesmo. E para uma desculpa de boa consciência, inventaram a quaresma. Porém não se encaixa em nenhuma passagem bíblica. E assim acabaram amando mais a criatura, que é o Criador. Então, que o Eterno te abençoe grandemente no nome de Yahushua, o Messias. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse ao Salvador que você pecou. E não peques mais. Não festeje mais a carnavale, ou carnaval em português. Porque é uma festa pagã a um ídolo chamado Baco, romano, em troca de fertilidade para o solo, sendo que isto não está nas escrituras sagradas. Se arrependa dos seus pecados, porque isso não é da fé apostólica, nem da fé do Messias de Israel, o Nazareno, aquele que nasceu da Virgem em Belém, cresceu, morreu e ressuscitou em um corpo imortal e glorificado. Arrependam-se dos seus pecados, porque carnaval é uma festa pagã que se originou em fé a um ídolo pagão chamado Baco e Dionísio, dos gregos e romanos, e existe até hoje com o nome de carnaval. Arrependam-se de seus pecados, porque esta festa não agrada ao Eterno, o Criador. Então, desejo para você a paz do Eterno, a paz do Salvador. Que Ele siga te abençoando grandemente. No nome santo e maravilhoso de Yahushua, o Messias. Até o próximo estudo.